Vamos então chamar os nossos convidados para o próximo painel, que é sobre espiritualidade. Eu tenho um enorme prazer de chamar aqui para entrar o Leonel Monteiro, que é sacerdote Ogã e presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia. Por favor, uma salva de palmas. Oi. Aê, agora sim. Muito bem-vindo. Você recebeu 3 palmas. Três blocos de palmas. Olha lá, porque esse negócio de palma lá em Salvador, na Bahia é festa, hein? Opa! Vamos para a quarta? Muito bem-vindo. Eu quero pedir uma ajuda para você, porque aqui no meu papelzinho tá assim: sacerdote Ogano, Ilé, Ossumaré, Aracasa, Ogodô, Onovinu, Kendi, Pelo menos é suletrou, né? Vamos lá, então deixa eu... Vamos lá. Vamos lá, corrigir aqui. Bom, deixa eu pegar o microfone. Pai, né? Olha aí, a educação, né? As línguas africanas e indígenas não chegaram. A gente passou aí pelos bancos escolares, pós-graduação, no exterior e tal, e a gente não sabe, gente, é impressionante, né? As línguas africanas e indígenas, que a gente, inclusive, fala no dia a dia nosso aí, nem sabe o que é, né? Então, assim, eu sou de Salvador, né? E pertenço a 2 casas tradicionais, né, de candomblé lá, muito antigas, bicentenárias, tricentenárias. Uma delas é o Ilê, Oxumaré Aracaxé, o Godô, mais conhecida como Casa Oxumaré, né? Aí a gente falou numa língua Yoruba. Agora eu quero que o público repita. Ilê. Por osmose, hein? Olha aí, o painel que estava aqui, né? A mesa, exatamente isso, né? Bom, e a outra é o Rumpame, Savalu, Vodunzo, Rue. Aí já foi uma outra língua, que é a língua Fon, né? Uma outra casa também tradicional, de tradição Savalu. Então, eu sou Ogã de Ossan, no Ilê Oxumaré Aracaxé Ogodô, sacerdote Ogã, e sacerdote Novino Kundeidi, né? Lá no terreiro Vodunzo. Acho que agora ficou mais fácil, né? Pode tomar seu assento, por favor. Muito bem, então chamo agora o nosso segundo convidado, que é o Cônego José Bison, que é mestre em teologia. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Já aproveito, então, já tivemos uma apresentação, pode se apresentar também para o nosso público, por favor. Padre Bison, sou padre da Igreja Católica e trabalho aqui em São Paulo numa casa da Igreja Católica dedicada exclusivamente ao diálogo ecumênico interreligioso. Esse é o meu trabalho aqui em São Paulo e trabalho numa paróquia na Zona Leste também, São Pedro Apóstolo, com muitos desafios que temos pela frente lá. Uma obra social belíssima, com 180 crianças de todas as tradições religiosas, estamos ali trabalhando. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, vocês já estão sentindo o caldo que está se formando aqui para a discussão de hoje, né? Chamo também aqui Sri Prem Baba, mestre espiritual brasileiro. Que privilégio fazermos parte deste painel. Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindo. Pode sentar ali naquela ponta, por favor. E agora, para mediar esse painel, eu chamo a Valéria Bursten, ela que é jornalista e faz parte da equipe de comunicação da Longevidade Expo Mais Fórum, de uma competência extrema. Bem-vinda, Valéria. Alô? Alô? Agora sim. Olá, boa noite a todos. Como vão? Estamos agora no nosso último painel, não menos importante, muito pelo contrário. Eu passei o dia desse lado aí com vocês, agora estou desse lado aqui. É um prazer estar com vocês, discutindo esse tema que é tão próximo a todos nós. Fiquei pensando que a espiritualidade ela é universal, assim como a longevidade, né?
ela nos atinge a todos de uma maneira universal e subjetiva. Então, eu queria começar perguntando a vocês a visão da longevidade para cada um. É fácil, é uma pergunta. A ordem é como queiram. Bom, posso começar aqui na ponta da mesa. Como haviam somente 10 minutos, eu achei por bem escrever algumas linhas para poder sintetizar a minha visão e não deixar, né, passar a oportunidade de compartilhar. Então, primeiramente, agradeço a organização do fórum pelo convite e aproveito o momento para expressar meu respeito aos diferentes caminhos que levam a Deus, né? Através das autoridades aqui presentes, Padre José Bison, sacerdote Ogan Leonel Monteiro, né? E a cada um de vocês que aqui vieram. Então é um grande prazer estar aqui para compor essa mesa, para falar deste que é um assunto tão vital para a sociedade humana. Até porque não temos como passar ao lado dessa que é uma das mais importantes fases da nossa jornada aqui nesse mundo, não é? O tema é tão complexo, tão vasto, profundo, que eu sinceramente gostaria de mais tempo para destrinchá-lo apropriadamente, né? Por isso que eu acabei optando por escrever aqui algumas linhas, tentando resumir minhas ideias a respeito desse assunto. Então, que seja um início de uma partilha. Então, falando um pouco de mim, eu percorri diversos caminhos espirituais, até chegar nesse momento, onde sou herdeiro da tradição Satya, uma vertente do hinduísmo. Em minha tradição espiritual, somos ensinados e constantemente lembrados a receber as mudanças da vida com bastante naturalidade e legítima aceitação, né? Partimos do princípio que a impermanência é uma das marcas da existência. Uma criança se transforma em adolescente, que se transforma em adulto, que amadurece, assim como as estações do ano. Então vemos que a fase do nascimento até a maioridade, como a primavera. O verão, como a maturidade. O outono, a fase entre 40 e 60 anos. E após os 60, começa o inverno. Embora que em cada uma das estações possam ocorrer manifestações das outras 4 em subfases. Como o inverno tem também a sua primavera, o seu verão, o seu outono, né? E o inverno. E o inverno no inverno significa a fase em que nos preparamos para nos despedir desse plano. E somos também levados a olhar para a morte com bastante naturalidade e aceitação, de maneira que estejamos preparados para quando ela vier, né? Então, todos nós, em algum momento de nossas vidas, já tivemos a sensação de um mal-estar indefinido, né? Como que uma crise biográfica, que é quando percebemos que estamos nos tornando mais maduros,
mas ao mesmo tempo nossas forças biológicas, que já vem diminuindo desde os 35 anos, já não atende mais tão prontamente a nossa solicitação, né? E nos damos conta que não conseguimos mais manter o equilíbrio adequado entre regeneração e desgaste. Essa crise, geralmente, começa por volta dos 40 anos em todos nós. Mas tem muitas outras crises, e elas variam de acordo com a nossa idade. Na Índia antiga, por exemplo, costumava-se dizer que uma pessoa leva 25 anos para aprender, 25 anos para se tornar sábia, e o restante da vida para amadurecer espiritualmente. Lá, as pessoas longevas são tratadas com honra e admiração, porque elas são expressão ou carregam maturidade espiritual. Então, são procuradas para aconselhamento e coisas assim. E o que seria esse amadurecimento? Sabemos que a partir dos 35 anos, nossas funções biológicas começam a diminuir. Quando um animal chega a esse ponto, normalmente perde o seu valor ou capacidade de trabalho. Mas e o ser humano? É justamente quando as forças biológicas diminuem que ele tem a possibilidade de se tornar sábio, de amadurecer espiritualmente. Mas, infelizmente, a nossa civilização parece ignorar isso. Temos investido muito pouco no amadurecimento espiritual. E é exatamente o que deveria ser o nosso plano de aposentadoria. Por exemplo, é comum que no mercado de trabalho deem preferência para quem tem menos de 40 anos. E por isso, a ciência tem tentado manter o ser humano biologicamente jovem. Muito investimento em rejuvenescimento e muito pouco naquilo que é a base de sustentação da vida, que é a maturação espiritual. Em cada uma das fases da vida tem características específicas de maturação da alma. Cada fase influenciada por diferentes forças, inclusive forças astrológicas. E a última fase de influência ocorre entre 56 e 63 anos. Depois disso, nos tornamos livres das influências. E é como se estivéssemos com um céu sem limites à nossa frente e à nossa disposição. Mas para que possamos passar por cada uma dessas fases e tirar dela o melhor proveito, de maneira a estarmos aptos para amadurecer espiritualmente e ter uma velhice saudável, próspera e verdadeiramente feliz por estarmos em harmonia com a vida, precisamos de conhecimento. De autoconhecimento e de meditação. Sabermos meditar. Então, autoconhecimento e meditação são os instrumentos que possibilitam que tenhamos um real plano de previdência para uma vida longeva, saudável. Saúde é o resultado do alinhamento com o propósito de nossa alma. Quando fazemos aquilo que viemos para fazer, quando somos canais do amor universal através dos nossos dons e talentos. Isso nos dá entusiasmo e alegria de viver. Mas para acordar esses potenciais, precisamos focar numa espiritualidade prática, que nos possibilita a consciência do autocuidado com a saúde, de maneira que possamos envelhecer bem e servindo a um propósito maior. Resumindo então minha breve contribuição, destaco os seguintes pontos que comentei como os principais sobre a conexão entre espiritualidade e longevidade. Primeiramente,
a aceitação da impermanência e o alinhamento com o fluxo das diferentes fases da vida. Em seguida, compreender que as fases mais avançadas da vida humana podem ser dedicadas para o nosso amadurecimento espiritual. Terceiro, o autoconhecimento e a meditação são as chaves para o melhor aproveitamento de um envelhecimento saudável e maduro. E por último, sinto que o serviço e propósito são as colas que nos mantêm motivados a viver, a nos cuidarmos, a termos saúde e longevidade para realizar o que o ser divino que está no nosso coração quer de nós nesta vida. Eu sinto que é isso por hora, né? E a partir daí, se houver tempo e espaço, aí podemos conversar livremente. Muito obrigada, Padre Bison. Boa noite. Tem uma antífona do Salmo de meditação, o Salmo 133, que nos diz assim: ó como é bom, ó como é agradável nós estarmos entre irmãs e irmãos. É o que eu sinto aqui, desde que eu encontrei aqui meu irmão no estacionamento. Eu vim assim meio perdido, eu sou meio apavorado, né? Aí de repente, vamos para o mesmo endereço, pelo jeito. E viemos, aqui estamos. Depois encontramos aqui um outro irmão, irmã, e vários irmãs e irmãos aqui. Numa preparação de uma viagem apostólica do Papa Francisco, eles estavam discutindo a questão de titularidade. Como que eu te chamo? Como que eu te chamo? Eminentíssimo, excelentíssimo, irmão, nobre, tudo isso. Não, irmão, irmã. É o que nós estamos aqui entre irmãos, né? Meu irmão de uma tradição diferente da minha, outro meu irmão diferente da minha tradição, uma querida irmã diferente da tradição minha. A Igreja Católica tem várias expressões de espiritualidade. Tem espiritualidade franciscana, tem espiritualidade inaciana, dos jesuítas, tem espiritualidade dominicana, e vai uma série de espiritualidades. E hoje aqui eu preferi pegar um outro caminho. Preferi mostrar alguns exemplos de espiritualidade. Pessoas. Mas eu quero agradecer estar aqui ao lado do meu irmão, da minha irmã, do meu irmão e de cada um e cada uma de vocês que estão aqui, e agradecer por esse convite, por estar aqui nesta noite. Falar em espiritualidade e longevidade hoje, como católico e monoteísta, quero mencionar dois nomes do Primeiro Testamento, ou do Antigo Testamento, como muitos chamam: Abraão e Moisés. Abraão viveu no ano 2100 antes da era cristã. Aos 100 anos ele gerou um filho. Esperamos que seja na mesma cronologia que temos hoje, né? Ouvindo você falar que vai até 30, 40, 50, a gente fica preocupado, né? Então, mas estamos aí. Abraão viveu 100 anos. Vamos lá. E gerou seu filho Isaque. Abraão transmitiu aos seus descendentes crenças provindas de uma revelação descendente, uma revelação primitiva. E foi escolhido para transmitir aos vindouros as verdades fundamentais da sua fé. Temos Moisés, que viveu 120 anos. Conduziu o povo para Canaã, e lá no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, ele recebe a tábua da lei, ou a tábua com os 10 mandamentos, considerado o pai do monoteísmo. Poderíamos também citar alguns nomes do Novo Testamento, que conviveram mais próximos de Jesus ou conheceram. Mas eu gostaria de citar algum bem mais próximo de nós aqui, que é o Papa Francisco.
que está tão presente, ultimamente está tão na mídia, né? Se fala tanto do Papa Francisco, através de seus documentos, pronunciamentos. E às quartas-feiras ele tem uma chamado de catequese. E esse ano, no primeiro semestre, ele escolheu para falar sobre a longevidade, falar sobre idoso. Só a gente entrar lá no site do Vaticano, a gente vai encontrar as catequeses que o Papa fez. E ele foi sempre falando isso, pegando pessoas bíblicas, personagens bíblicas, e foi nos ajudando a pensar, né? Falando da velhice, do idoso, sempre presente. Eu citei 2 aqui, Abraão e Moisés. Ele cita uma quantidade, e muitas mulheres. Na tradição bíblica temos muitas mulheres com esse perfil, com esse testemunho, que viveram a longevidade e viveram uma profunda espiritualidade. E o Papa Francisco, numa das suas catequeses, ele diz assim, que o pacto entre as gerações, entre os idosos e o jovem, é uma bênção para a sociedade. Eu sempre fico assim impactado quando eu vejo uma criança, um bebê e um idoso. Vocês já perceberam como que tem uma liga assim tão profunda entre uma criança e um idoso? É impressionante. E o Papa Francisco realça isso. E o Papa Francisco diz assim ainda, o diálogo entre jovens, crianças e os avós é fundamental para a sociedade, para a igreja, para a saúde e para a vida. É tão bom o colo do vô, né, da avó, né? É bom, né? O carinho do vô, da avó. A gente ir na casa deles, fazer tudo aquilo que a gente quer fazer, é tão bom, né? E o Papa Francisco vai dizer, então, que esse diálogo é importante para a saúde, para a vida. E ele diz assim, que onde não há diálogo entre jovens e idosos, falta alguma coisa. E aí cresce uma geração sem passado, ou seja, não tem raiz. Olha que bonito, né? Conectar a infância com a terceira idade, com a longevidade. Admiro muito as nações que valorizam pessoas idosas. É uma fonte inesgotável de sabedoria. E entre elas eu cito apenas 3, são muitas. Já perceberam como que os idosos japoneses são bem queridos, tratados? E como que eles têm esse perfil, essa espiritualidade profunda? A cultura africana. E outra cultura que eu admiro muito na África, os negros. Como que os idosos são queridos, tratados, amados. E também os nossos povos indígenas, os nossos irmãos indígenas. Quem são os caciques? Quem são os pajés? Quem são as pessoas que são aqueles que transmitem a cultura, o conhecimento e a espiritualidade? São os idosos. Infelizmente, hoje, como já nos disse o nosso irmão aqui, né, nós vivemos numa sociedade onde que após os 40 nós já somos descartados, né? Nós vivemos numa sociedade de descartáveis. É copo de plástico que vai para o reciclado, é latinha, é garrafa. Daqui uns dias nós estamos vendo nós de cabelos brancos também, né? Indo para o reciclado, porque a sociedade não nos admira, não nos respeita com todo o nosso conhecimento, com tudo aquilo que nós temos. Na Igreja Católica nós temos também que nós chamamos de pastoral da pessoa idosa. E quem começou essa pastoral foi a doutora Zilda Arnes. Logo que ela começou a pastoral da criança, e logo em seguida, então, começou também a trabalhar com a pastoral do idoso. E o objetivo desta pastoral é formar redes de solidariedade humana, fortalecendo o tecido social e contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas na família, buscando a compreensão de todas as dimensões do envelhecimento,
a física, a psicológica, social e espiritual, gerando uma cultura e cuidando do ser humano em sua plenitude para a construção de uma sociedade mais igualitária para todas as idades. Terminando, eu fiz uma cola aqui, eu tenho uma dificuldade, acho que eu não sei, eu tive um problema na infância, eu não sei utilizar as mídias sociais, celular, essas coisas, é uma dificuldade que eu tenho, mas é papel, então, mas está bom, né? Nós temos alguns desafios à frente. Nós, enquanto tradições religiosas, hinduísmo, as religiões de origem, de matriz africana, judaísmo, catolicismo, budismo, espiritismo, todas as religiões têm um grande desafio pela frente, como cuidar da longevidade e da espiritualidade. Somos desafiados a cada dia. E o Brasil, de modo particular, é um país que a população idosa está crescendo e muitos idosos estão vivendo sozinhos, isolados, abandonados. Às vezes, no abandono e na solidão. Sabe que na Itália foi criado um grupo, um movimento chamado, quem criou foi o André, né? De jovens que, naquelas cidades mais antigas, por exemplo, Roma e assim por diante, outras cidades, os jovens passavam uma vez por semana na casa dos idosos para assistência, para ver o que você precisa. Precisa de remédio? Daqui a receita eu vou à farmácia, eu compro. Precisa de ir ao mercado, o que precisa? Vamos juntos, vamos dar uma saída, vamos caminhar juntos. Um dia eu fiquei triste. Tem uma pastoral aqui na Igreja Católica que também faz visita nas casas, visitar idosos. E aí um dia uma senhora falou assim, ai, Padre Bison, eu não sei mais o que eu faço, o pessoal vem me visitar, eu estou aqui com dificuldades, a minha casa não está limpa adequadamente, eu não tenho mais forças para preparar um chá, um café. E as pessoas vêm aqui. Eu falei, mas vem aqui para fazer o quê? Não vem ser solidário? Não vem para limpar a tua casa? Não, vem para rezar. É verdade? Então faz o seguinte, né? Pega uma vassoura e fala assim, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, vamos limpar a casa, Ave Maria, e vamos lavar a bacia. Eu não posso fazer isso. Eu falei, pode sim, né? Então, gente, às vezes somos desafiados, né? Estou terminando, viu, Valéria? Quem acompanhou ontem, eu não sei como que a gente pode chamar aquele circo que teve na TV Globo ontem, né? Vocês ouviram falar alguma coisa da terceira idade? Vocês ouviram falar alguma coisa da questão do Ministério Público? O que nós temos que pensar com o Brasil que envelhece? Não tem preocupação, porque nós já dos 50... Eu tenho 68 anos, viu? Nós depois dos 60, né? A gente já começa a ficar assim meio de escanteio, né? Já não quer sair mais de casa, não quer tomar banho, não quer fazer não sei o que mais, né? Tem umas dificuldades aí. E se a gente encontrar gente bonita como a Valéria, como aqui o pai, aqui o sacerdote, como vocês aqui, a gente se fecha. E hoje vivemos numa sociedade de consumismo e de descarte. E precisamos de tomar muito cuidado. Aí temos duas palavras do Papa que eu faço as minhas. Sofro, o Papa Francisco falando, quando vejo uma sociedade que corre apressada e indiferente, ocupada com tantas coisas e incapaz de parar para dar um olhar, uma saudação, uma carícia. Tenho medo de uma sociedade onde todos formamos uma multidão anônima e já não somos capazes de erguer os olhos e reconhecer-nos. Os avós que alimentaram nossa vida, hoje têm fome de nós, da nossa atenção, da nossa ternura e de sentir-nos perto deles. Ergamos os olhos para eles. E uma outra frase de um outro pronunciamento. Os avós e os idosos não são sobras de vidas, desperdícios para jogar fora, mas são aqueles preciosos pedaços de pão deixados sobre a mesa da nossa vida,
que ainda nos podem nutrir com uma fragrância que perdemos, a fragrância da memória. Obrigado. Tem aqui o seu... Bom, sacerdote Ogan. Bom, como nós fazemos na nossa tradição religiosa, eu quero saudar a divindade que estabelece a comunicação entre os seres humanos, ou seja, o Aie e o Aurum, entre céu e terra, que é, na tradição Jeje, Lebá, na tradição Angola, Nzila, e na tradição Queto, Exu. E que ele estabeleça, continue estabelecendo essa comunicação, não é? Que ele é o Senhor desta comunicação, né? Que habita na comunicação. Ele é tudo que se movimenta, Exu é movimento, é comunicação. Então, fora do microfone, saudando esta divindade, a gente pede a produção, né? Produção, para colocar. A gente trouxe um pequeno material apenas para contextualizar, né? E complementando, professora, a gente preside uma instituição com a sede internacional em Salvador, inclusive bem próximo ali aos projetos de Carlinhos Brau, ao qual eu quero agradecer também, né, pelo convite, Feldman, toda a equipe, por este, né, importante trabalho, esse importante evento, né, e sobretudo em um momento que a gente vive no país, né, muito delicado. Mas a nossa instituição, a que a gente preside, atua em 24 estados e 8 países, congregando mais de 5.000 templos afro-indígenas religiosos, englobando aí todas as tradições, não é? E dizendo isso, eu quero também dizer, estava aqui há pouco, né, o nosso jornalista Caco, dessa fake news histórica de que, oficialmente, e eu vou falar isso, não é agredindo nenhuma religião, viu, padre? Por favor, e aproveitando para saudar também, né, nossos irmãos aqui, essa grande fake news dizer que o país é um país cristão, é um país que também é cristão, não é? Ora, só em Salvador são mais de 2.000 terreiros dentro de Salvador. Não é? Imagine isso em todo o país. Então, isso não é verdade. Pode até não ser em maior número, mas essa distância, né, que se coloca aí não é verdade, na prática não é verdade, então isso é uma fake news. Né? É um número muito maior quando você junta todas essas tradições afro-indígenas religiosas, candomblé, umbanda, terecô, jaré, xambá e por aí vai. Né? A Jurema Sagrada, o jaré. Então, essa é a primeira fake news. E tudo que foi dito, inclusive, no painel anterior, nessa mesa maravilhosa que estava dupla, né, que se formou aqui, vem muito da nossa ancestralidade, que é o que a gente trata nos vários segmentos religiosos, sobretudo no candomblé também. Não é? Todas as nossas necessidades, né, ancestrais, primárias, elas precisam estar plenamente equilibradas para que a gente possa caminhar, né? Em vida plena, longa, né? A gente possa alcançar a longevidade. E aí existe uma coisa que a gente, na sua força vital, dentro do candomblé, das religiões de matriz africana, que é a força vital que se chama axé. Então, se o seu axé está desequilibrado, a sua vida também tende a encurtar. Se você equilibra, né, o axé, o seu axé, logicamente que você vai ter uma vida mais plena, mais longeva. Né? Então, vamos passar aqui apenas para a gente poder contextualizar, não é? E poder entender aí um pouco. Nós somos, que eu já falei, aí está aí na escrita, né? Logicamente que em algumas letras ali a gente teve que colocar portuguesando como Oxumaré, por exemplo, né? O X não existe na língua ioruba, mas apenas para poder ficar mais fácil para as pessoas lerem, não é? Está aí.
Bom, na cosmogonia e mitologia africana existe apenas um Deus supremo, suas divindades encantadas, Vodun, Orixá, Inquice, Pretos Velhos, Caboclos, né? Porque as pessoas acham que nós temos vários deuses, isso não é verdade. Nós temos um Deus supremo, que pode ser o Lodumare, conforme a tradição, a língua que se fala, né? Lodumare, Nzambi, né? E seus assessores, digamos assim, né? Que são as divindades, os seres divinizados, que estabelecem, através de Exu, a comunicação com seus filhos aqui na Terra, né? Então, é por isso que a gente fala, olha, eu sou filho de tal orixá, de tal Vodum, né? Meu pai, caboclo, pena branca e tal. Bom, eu acabei de falar aqui, né? A gente colocou aí as 4 principais nações, né? O que a gente condicionou a chamar no Brasil de nação, né? A nação Angola, a tradição Angola, que uma das principais línguas, o Kibundo, a divindade Inquice principal, Queto, Ijexá, Yoruba, Orixá, né? Ijeje, língua Afon, e Vodum apenas para a gente entender. Se falou aqui também na questão da neurociência, né? Isso a gente já faz espiritualmente nos terreiros desde sempre. Existe uma divindade que não incorpora, que se chama Seori, a divindade pessoal, que rege nossas cabeças, é a própria cabeça. Este é um orixá, é uma divindade, não é? E onde é que saem todos os comandos do nosso corpo, não é? Exatamente do nosso ori, da nossa cabeça. E aí a gente fez um gráficozinho ali, simples, né? Onde a gente tem Ibá, é a representação material do orixá, né? Então, quando a gente arreia uma oferenda, né, reza, suplica, né, ajoelha e pede, né, a gente estabelece uma conexão com o sagrado, com o Orum, e recebe isso em formas de axé, de bênçãos. Então, esse vamos dizer assim, a química, né, a engrenagem do que é a oferenda que a gente vê por aí, muitas vezes até de forma errada, porque as pessoas, muitas, não tiveram conhecimento suficiente, né? Mas o objetivo, né, daquilo que a gente estabelece enquanto oferenda, enquanto nos voltarmos o pensamento para o sagrado, é exatamente receber as bênçãos e equilibrar o nosso axé. Bom, aí a gente tem algumas divindades que são ligadas à longevidade, né? É função dessas divindades equilibrar, né, o ser humano, os seres, ou tudo aquilo que existe na Terra, como, por exemplo, na tradição Angola, tempo. Ele está ligado à escala do crescimento, né, a mudança das estações. Zara tempo, tempo zara, quer dizer, a estação passa, uma outra vem, e o ciclo se mantém, né? Regula a direção dos ventos. Então, essa é uma das divindades da tradição Angola, que está ligada intrinsecamente, né, a essa questão do crescimento, né, e do tempo, da questão temporal, até onde nós vamos. Na tradição Queto e Jeje, nós temos o orixá Iroko, o Vodun Loko, não é? Que é a própria árvore, a orixá árvore, né? É a primeira árvore através da qual todos os orixás descem à terra. Está ligado à ancestralidade, à longevidade. São aquelas árvores cuja raiz é muito profunda, né, ancestral. Então, ela está ligada à longevidade, ou seja, à ancestralidade, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Né? Nós temos aí Nanã, ou Mameto Zumbá, né, conforme a língua e a tradição, que é uma deferência para pessoas idosas, né, a nossa mãe ancestral, remonta à idade da pedra lascada, a mais antiga divindade das águas primordiais, os lagos, os pântanos, né? Aquele instrumento que ela carrega ali, o ibiri, representa a longevidade, o início, o fim da vida e o retorno, ou seja, a reencarnação, né? As nossas vidas, aquilo que nós éramos antes de vir, aquilo que nós estamos sendo, né? A nossa partida e o que vamos ser em seguida. Então, isso tudo está ligado a ela, é que oferece, e aí vai um outro detalhe, uma matéria chamada Ipori, né, que é a lama primordial, a lama no sentido puro da natureza, né? A Orixalá, e Orixalá transforma aquilo em barro, e aí o Lodumare, Deus Supremo,
dá o sopro da vida. E aí nasce, segundo a mitologia Yoruba, a vida humana na Terra, né? E é dessa divindade que nós vamos falar agora, né? Inclusive, quando vocês, os senhores e as senhoras, teve contato com algum terreiro, né, e viu as pessoas colocarem aquele punhado de 3 punhadinhos de água, né? Olha, eu vou aqui despachar a porta, né? Quando a gente fala despachar no candomblé, não é despachar no sentido de sair, é de trazer, porque quando a gente coloca esses 3 punhados de água, né, essa é a relação em contato com a terra, cria-se o Ipori. Então, a gente está chamando esta energia primordial, né, da vida na terra para aquele ambiente. E aí nenhuma outra negativa, desequilibrada, né, ruim, fica porque esta poderosa energia primordial chega. Então é isso que a gente está fazendo. E Orixalá, né, que as pessoas costumam falar Oxalá, né, na corpitela da língua, né, Orixalá, na língua Yoruba, Lissá, na língua Fon, e Lembá, ou Lembarenganga, na língua Kibundo, ou Umbundo, né? É exatamente aquela divindade que chega nos seus iniciados, sejam jovens, né, ou não, e sempre curvado, ou seja, representando o que a gente convenciona em chamar terceira idade ou a melhor idade, né? E aí vem os ensinamentos que a gente recebe nos terreiros, né? E jamais alguém de terreiro agride uma mulher, maltrata uma criança ou desrespeita um mais velho. Porque, como foi dito aqui no painel anterior, nossos mais velhos é que detêm o conhecimento para passar, né? E quando a gente fala mais velho, ou seja, aqueles que já viveram mais, tiveram experiências boas e ruins, né? E disso tiraram os ensinamentos, acumularam conhecimento e podem passar para os seus mais jovens. Então nós somos uma religião formada de saberes e fazeres ancestrais, legados, né, de uma ancestralidade que vem há muito tempo, de mais de 10 mil anos. E as pessoas não sabem disso, não é? E a Orixalá, né, é exatamente essa divindade que, incorporada, representa essa longevidade junto com Nanã, né? É a certeza de que tudo na vida deve ser resolvido com tranquilidade e paciência. É por isso que a gente saúda ele quando ele chega, né? Exê, babá, epa, babá, exê, ou seja, que tudo transcorra com harmonia, com tranquilidade, não é? Então essa vida corrida que a gente leva, sobretudo aqui em São Paulo, isso não é bom, não é? As pessoas esquecem da saúde, né? E se estressam, dormem pouco, e aí a longevidade acaba não chegando muitas vezes, né? É a certeza de que com equilíbrio se vive muito. Olha aí a divindade Ori, não é? Por isso eles tendem o Alá, Alaô Babá, Aure Babá. Então ele coloca o Alá sobre todas as cabeças, trazendo a tranquilidade, né? O pano branco Alá, né? O respeito é essencial aos mais velhos. A gente aprende isso dentro do terreiro, é essencial, é obrigatório respeitar os mais velhos. Quem de terreiro não vai dar lugar ao mais velho, né? Em um coletivo, por exemplo, né? E é interessante quando ele está incorporado junto com outras divindades em outras pessoas, outras matérias, e começa a tocar, a saudá-lo, né? Todas as outras divindades vêm junto, né, com ele, vão amparando. Quer dizer, a própria, dando o exemplo do que nós, não é? Como é que a gente faz com o idoso? A gente pega na mão, a gente atravessa, a gente, né, segura. Então é isso, né? E representa a idade mais avançada, ou seja, a longevidade, né? Bom, aí tem uma frase, né, Doté Hamilton, é o cargo, né, maior que se dá a um sacerdote na tradição Jeje, né, que seria um babalorixá, digamos. Então, o Doté Hamilton de Sobô, ele é o Doté do Rumpami Savalu Vodun Zorroê, ou seja, Rumpami é território, Savalu é a região da África, né, de onde veio esse povo que fundou. Vodun é a divindade, Zo é fogo e Roê é casa, ou seja, casa é território, Savalu, onde está a casa da divindade do fogo, ou seja, Sobô, mais conhecido como Xangô na língua Yoruba, né, que é a divindade também que detém essa energia chamada fogo, né?
os trovões, ou seja, tudo aquilo que na natureza, que naturalmente nos remete ao fogo. Pois bem, e ele diz, né, que os mais velhos dele, meus mais velhos sempre me diziam, quem tem fé e trabalha para o vento, vive muito. Ou seja, o vento que ele se refere é aquilo que a gente só vê incorporado, né? Ou seja, são as divindades. Né? Todo mundo, nós temos certeza que existe um Deus supremo, mas alguém já pegou? Né? Ou é tudo que a gente apalpa, pega, né? Consegue ver e sentir? Né? Então, é isso que ele se refere. E é impressionante como as pessoas de candomblé vivem muito. Né? Normalmente, vem a falecer com mais de 90 anos, a gente tem muitas pessoas lá na Bahia, sobretudo, famosas, inclusive a nível nacional, assim, porque são conhecidas, né, do candomblé, que faleceram com 96. Lá em Cachoeira a gente tem sacerdotes, sacerdotisas com 102, 103, 106 anos, né, que continuam vivendo, outros que foram com esta idade. Então, os mais velhos dele, hoje ele tem 76, 77 anos de idade. Então, você imagine, né, os ensinamentos, né, que ele recebeu lá e que hoje passa para todos nós. Né? E, dentro da tradição Savalu, existe um canto que a gente considera como hino e que nos remete a esse tema, não é? Que é Savalu, Savalu, Savalu na Tcheque, Dabo na Tiabá, Savalu na Tcheque, aí na língua Fon, não é? E a tradução, né, deste canto, deste tan, é exatamente isso. A tradição Savalu está preservada, porque eu cuido bem do meu mais velho. E se eu cuido bem do meu mais velho, a tradição Savalu está preservada. Ou seja, porque ele tem acumula o conhecimento para passar para os mais jovens e, consequentemente, essa tradição está sendo perpetuada. Né? Então, isso a gente aprende no candomblé. É uma pena, né, que todos nós aqui, infelizmente, como disse inicialmente, passamos, né, em todos os níveis, né, da educação. Às vezes muitos de nós vamos ao exterior, pós-graduações, doutorados, e sequer sabemos o que é uma língua, por exemplo, né, indígena, africana, dos povos originários, ou sequer sabemos o que é um terreiro de candomblé. Nem muito do que foi. Eu estou citando sempre o painel anterior, porque aqui se falou em violência, né, na matança de jovens da periferia, a gente faz um recorte, porque enquanto povo de terreiro, a gente sofre as mesmas coisas. Basta se identificar enquanto, não é? Ainda que eu tenha a epiderme branca, basta eu me identificar como alguém, né, que carrego algum elemento que me identifique, que automaticamente eu já viro um ser demonizado, né? E a gente está vendo no país, vivenciando isto no país, né, essas coisas se acirrando. Os senhores e as senhoras não têm ideia, talvez, do que essa população sofre nos coletivos, nas escolas, nos hospitais, falta de atendimento, projetos são deixados engavetados, simplesmente pelo fato de serem pertencentes a uma religião de matriz africana. Pelo simples fato. Não é? Apedrejar, é aquela coisa, né? Não, o meu Deus é que é o certo, né? Eu posso matar, pisar, demonizar, em nome do meu Deus, porque você é salvo e ele... aquilo ali, ou aquelas pessoas são seres demonizados, merecem morrer. Não é assim? Né? Então, é exatamente isso que acontece. E aí, quando a gente tem um discurso desse a nível nacional, né, político, porque isso tem se entranhado de forma muito perigosa no meio político, ou seja, o Estado é laico, mas na prática não é. Não é? A gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, comunidades que as pessoas não podem pendurar sequer uma roupa branca num varal porque são expulsos do morro ou ameaçados de morte. Não é? Lá em Salvador, ainda não chegamos a esse ponto, mas a gente tem na Bahia, por exemplo, um município que é bem próximo a Salvador, Simões Filho, o prefeito atual, né, sobre o pretexto de recuperar o mercado municipal, trocou o nome, era mercado municipal e tal, tradicional, inclusive lá para Jeová Jireh. Então,
quer dizer, essa junção, né, como se o Estado fosse algo da religião que ele professa, é muito perigoso, porque as pessoas são alijadas de todos os processos, né? E essa demonização leva as pessoas a sofrerem duplamente quando são negros e negras, porque já sofrem o racismo, e mais ainda porque também são de religiões de matriz africana ou afro-indígenas, né? E ainda que sejam brancas, elas vão também sofrer a mesma intolerância religiosa, intolerância institucionalizada, né? Que vai provocar matança. A gente, aqui em São Paulo, teve há pouco tempo, uma pessoa estava ouvindo, né, músicas religiosas do candomblé na sua casa, né, e o marido foi ao bar, uma pessoa falou alguma coisa, que aquilo era coisa do demônio e tal, a esposa foi chegando na hora e o cidadão foi em casa, pegou um facão, né, e agrediu esta senhora, porque ela disse que era um direito dela, e ela simplesmente perdeu um dos olhos, né? Mas isso não vem à grande mídia. Vocês lembram da caçada ali em Goiás, né, o serial killer? Vocês não têm ideia de como terreiros de candomblé eram invadidos pela polícia à procura do marginal. Mas a gente não ouviu, e não foi nenhuma igreja, seja ela de que tradição for, que fosse invadida porque estava procurando, né, ali o serial killer ou um marginal. Isso acontece constantemente no país todo. No país todo, e as pessoas não sabem, porque não ganha a grande mídia. Então, por isso que eu estou fazendo uma relação com o painel anterior, porque quando se fala em matança, a questão religiosa também está matando. E quando não mata o físico, mata o psicológico e a saúde. Não é? Porque as pessoas são alijadas de processos, são rejeitadas em uma entrevista de emprego pelo simples fato de se declararem de religião de matriz africana. Vocês sabiam disso? Inclusive em Salvador e na Bahia, né, que é a Meca do candomblé. Entendeu? Isso é coisa que vem acontecendo há décadas e ninguém fala. Vocês viram no debate de ontem, por exemplo, alguém falar em políticas públicas para conter o avanço da intolerância religiosa no país? Isso é algo nefasto e a gente tem provas, a história nos conta, não é? A própria colonização do Brasil foi pautada nisso, não é? No massacre, com o aval religioso. Então, quando isso vem para o meio político, né, e estranha na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, né, na presidência, isso é muito perigoso, porque isso vai afetar a vida das pessoas, e muitas vezes de forma sutil. E aí nós vamos ter mortandade, nós vamos ter pessoas sendo atingidas no seu psicológico. Vocês não têm ideia do que a gente ouve. Eu estive outro dia no Quilombo Calunga, o maior quilombo do país. Infelizmente, Paiadão, o único terreiro que tinha. São mais de 9 mil negros e negras. Muitos nunca saíram de lá, aqui no município de Goiás, Cavalcante principalmente, né? E lá tem igrejas católicas, evangélicas, mas os terreiros foram aniquilados de lá ao longo dos séculos. E as pessoas mais velhas, nos quilombos no país, aquelas benzedeiras, né, rezadeiras, raizeiros, terreiros, estão sendo, de forma bem sutil, impedidas, à proporção que vão ficando mais velhas, de professar a sua fé por pessoas que vão sendo cooptadas por outros segmentos religiosos. Tá? Então eu queria deixar esse alerta também, e me perdoe um pouco por ter me estendido, tá? Mas muito obrigado. Eu vou fazer como o William Bonner ontem. Vou fazer como o William Bonner ontem? Não. Mas, escutando vocês, eu fiquei pensando no que é comum no discurso de vocês. Ontem, hoje, a gente falou muito sobre a diversidade, sobre o doloroso que é o etarismo, né, os preconceitos que se sobrepõem também a outros que já são atávicos. E percebi que o que é comum nesse discurso é que talvez a espiritualidade transcenda nós mesmos e nos obrigue, de uma forma
boa, vamos dizer assim, a olhar para o outro, né? E isso está em todos os ritos religiosos, todas as tradições. Então, eu fico feliz em saber que, mesmo quando a gente pensa que a longevidade nos confronta com um tipo de limite, né? Se a gente, não pensando no cronológico, porque ele não dá conta da nossa vida, mas eles nos confrontam com uma transformação, talvez. A espiritualidade nos garante transcendência, né? E eu vi isso de vocês três, né? Talvez é isso. Eu me perdi aqui. É isso. É isso. A gente ouviu aqui uns painéis muito técnicos, né? E aqui a gente está vendo talvez o religioso técnico, ou técnico religioso, que transcende. Por isso que eu comecei a minha fala, aquilo que a gente racionalmente acha, né? Que racionalmente, tecnicamente, aquela coisa, né? Eu estudei, tenho meu canudo, né? Isso aqui, vai tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo quando a gente começa a lidar com a espiritualidade, porque está em nosso âmago e a gente tem respostas diversas. E todas as religiões têm um denominador comum, né? Que é o amor. O amor é a seiva da vida. O amor é o solvente universal para todos os males. Eu tenho dito que se existe um remédio para esse mundo, o remédio é o amor, né? E a gente encontra esse amor na espiritualidade. E é por isso que eu falei da importância do autoconhecimento, independentemente até da religião, né? Mas autoconhecimento como um elemento, né, transversal até a todas as religiões, como uma forma de encontrar, né, esse núcleo de amor incondicional, porque é isso que tem nos destruído, a falta desse amor, né? Então, nesse sentido, todos nós necessitamos urgentemente de encontrar essa fonte de amor dentro de nós, né? Então, o Padre Bison trouxe, né, essa situação de ontem que impactou a todos nós, né? Essa falta de amor, essa falta de consciência, mesmo naqueles que estão querendo nos representar e dirigir a nossa vida em sociedade, né? Então, nós temos aí uma grande tarefa pela frente, nós temos aí realmente uma lição de casa e tanto, né? Que é realmente nos alinharmos com isso que transcende as nossas diferenças, que transcende aquilo que nos separa, né, que gera tanta divergência, que gera tanto preconceito, que gera tanta competição, né, que gera tanta comparação, que gera tanta destruição. Precisamos mesmo, né, encontrar isso que nos une, isso que nos conecta, independentemente de todas as diferenças que temos. Temos algo que nos une, né? Estou aqui com um padre católico, estou aqui com um sacerdote do candomblé, e todos nós temos algo aqui que nos une, que é esse amor que transcende todas as diferenças. Quando uma pessoa ela vive profundamente a sua fé, a sua espiritualidade, ela respeita com a maior liberdade aquela pessoa que professa a fé diferente da sua. Totalmente livre. Olha, por exemplo, Luther King, Gandhi, Teresa de Calcutá, da Bahia, a Santa Dulce dos pobres, né? Que é querida e amada pelos baianos. São pessoas que viveram profundamente a sua fé. É capaz de ver a outra pessoa como irmão, como irmã. Não tem medo do diferente. Por que eu vou ter medo do meu irmão? O medo não está nele, o medo está em mim. Está aqui, o problema está aqui, não está ali. Então nós precisamos, né, cada um com a sua fé, com o seu jeito, o seu modo de ser hoje, a gente tem que aprofundar e viver. Sem medo, não é? E saber respeitar a diversidade, né?
Aí nós formamos um corpo, né? Ontem, um dos ilustres candidatos dizia assim: o Brasil é um país cristão, 80%. Nós estamos num país laico, nós não estamos numa teocracia. Quem está ali é candidato para ser presidente de todos, não é dos cristãos ou desse ou daquele segmento. Percebe a falta de percepção, de conhecimento, a pequenez da pessoa e como que era estúpida e agressiva para com o outro? O que adianta se transvestir de um modo de ser e ser agressivo com o outro? Né? Só para contar uma história, posso contar? Claro. Eu estava num momento religioso cristão. Aqui no centro de São Paulo, na igreja ali da Santa Cecília, ali do lado do metrô, quem conhece ali o metrô São Paulo, tem uma igreja católica do lado. Uma celebração bonita, onde que irmãos católicos, luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, católicos, estávamos ali cantando, rezando, enfim, né? E lá no final, de repente, no fundo da igreja, uma ilustre dona da verdade levantou com a Bíblia na mão e disse assim: onde que está escrito isso que vocês estão falando e vivendo aqui? Criou uma confusão. Aquilo que era assim, a tranquilidade, a convivência entre todos, de repente, ela criou uma tamanha de uma confusão. Mas uma confusão que a gente não sabia onde que ia parar. Parecia um pouco ontem o início do debate, né? Aquela coisa, aquela agressividade, tudo aquilo foi aflorando. Surgiu, não sei de onde, não sei como, uma pessoa, um homem alto, mais alto que eu, negro, pelo jeito morador de rua. Ele se colocou no meio daquela confusão, no meio daquela falada toda, assim, e ele começou um canto da tradição católica, que é muito conhecido, assim, de uma voz assim forte, tudo isso, né? De repente aquilo se acalmou, e ele falou: onde que está a pessoa que queria saber onde que estava aqui na Bíblia, né? Sumiu. Então vocês percebem, né? Então tem pessoas, como que são capazes de transformar o lugar onde está. E assim a gente encontra em todos os segmentos, em todas as famílias, em todos os trabalhos, em todas as casas, nas faculdades. Da mesma forma como que a gente encontra pessoas que vêm para causar, né? E também eu fiquei pensando que essa conversa nossa nos confronta com uma ação, né? Às vezes a gente fala de espiritualidade, da reflexão, mas ela é uma reflexão ativa, eu imagino, né? Ela está direcionada ao outro, ao coletivo, à formação desse coletivo e ao respeito desse coletivo diverso em sua plenitude. Então eu fiquei... acho que a gente poderia conversar sobre isso, porque a longevidade, em alguns momentos, elas também nos coloca essa questão, né? O que fazer daqui para frente, né? O olhar para trás e falar: já fiz tanto, o que se faz daqui para frente? E a espiritualidade, ela abre portas para propósitos. Eu nunca sei se o propósito ajuda a espiritualidade ou se é o contrário. Aí a conversa é com vocês. Mas eu queria conversar sobre isso, sobre a ação, nós como longevos, como agentes, e a espiritualidade, né, como é que ela se relaciona. Eu acho que é dar sentido à vida. É dar sentido à vida. Na medida em que você, através da sua espiritualidade, da sua tradição, você dá sentido à sua existência, não importa em qual estação você está, né? Seja primavera, verão, outono, como o irmão dizia aqui, né? E quando nós estivermos numa estação adulta, nós vamos olhar com carinho e podemos olhar quantas coisas que nós podemos fazer para a outra pessoa. E o nosso país é tão bonito, né? Tão rico, né?
E tantos gestos de solidariedade que a gente vê. Infelizmente, as mazelas aparecem logo nas redes sociais, né? É triste, mas quantos gestos bonitos de solidariedade, de preservação da vida, de dignidade da vida, de valores da vida. Lá na paróquia onde eu trabalho, tem um grupo de senhoras. Elas não falam de que tradição religiosa que elas são. Mas toda segunda-feira elas se encontram para cozinhar 300 marmitex que depois serão entregues para a população de rua na Praça da Sé. Você entra ali, é um grupo de senhoras. Eu preciso dizer assim, o que estão fazendo aqui? Já está em casa, né? Vendo televisão, fazendo tricô, qualquer coisa assim, né? Mas tem sentido a vida e é capaz de ver no outro a vida, a presença da vida, a dignidade e o resgate da vida daquela que está lá na rua. Elas não discutem religião, mas sabem colocar a mão na massa, preparar uma comida gostosa, saborosa e assim por diante. Por quê? Está pensando em alguém. Por quê? É o amor, aquilo que você disse, né? Sim. Eu penso numa espiritualidade prática. Você está dando um exemplo de uma espiritualidade prática. Alguém que vai ali e cozinha para aqueles necessitados, colocando o amor em movimento, não é? E eu sinto que a espiritualidade, ela precisa se manifestar na prática. A gente fala desse amor em movimento para o outro, do propósito como sendo este amor em movimento a serviço da sociedade, do outro. Mas antes de tudo, ele precisa estar a serviço de nós mesmos. Nós precisamos nos autotransformar, não é? Porque no exemplo que o nosso irmão Bison trouxe, tem sido tão comum, né? Essa intolerância, né? O nosso outro irmão falou, né, do preconceito, dessa violência, né? Dessa intolerância. Por quê? Porque carregamos dentro de nós esse ódio, carregamos dentro de nós esse medo, carregamos dentro de nós essa vaidade, essa soberba, né? Isso precisa ser transformado. E a espiritualidade, ela deve estar a serviço dessa transformação. Né? Por isso que eu falava que a partir de uma determinada etapa da nossa jornada, precisamos nos entregar para esse amadurecimento espiritual, né? Nos entregar para essa autotransformação, para que possamos nos esvaziar dessa necessidade de ter que mostrar que a nossa verdade é melhor do que a do outro, né? De ter que provar alguma coisa para o outro, né? E de ter que ser canal de tanta miséria, né? De tanto ódio, porque no mais profundo todos nós somos amor, mas precisamos encontrar esse amor, não é? Então, só para completar aqui, né? Eu quero dizer uma história, um conto indiano, que fala de uma senhora que estava procurando uma agulha na rua. E aí passou um homem e viu aquela senhora, ali procurando, já velhinha, e fazendo um esforço para achar aquela agulha, e ele se aproximou dela e perguntou: onde foi que a senhora perdeu? A senhora lembra mais ou menos o lugar onde que caiu essa agulha? Ela falou: eu perdi lá dentro da minha casa, né? E aí ele falou para ela: mas como assim? Você perdeu a agulha dentro de casa, está procurando aqui na rua? Como é possível isso? Assim é o ser humano, né? Que ele perdeu a felicidade dentro dele, está procurando lá fora, né? Procurando no outro, procurando tirar do outro a felicidade, procurando comprar a felicidade, sendo que está dentro dele, né? Então, é disso que se trata essa espiritualidade prática, é de encontrar essa felicidade dentro. E a felicidade dentro é possível quando a gente pode amar incondicionalmente. Nosso tempo está quase acabando, eu vou pedir
para a sua colocação, sacerdote, e aí a gente finaliza, tá bom? Perfeito. O padre Bison traz um assunto muito interessante, né, e complementado por Prembaba, que é o servir, né? A religião verdadeira, né, e o religioso verdadeiro, ele está aí para se melhorar e melhorar ao seu próximo, né? A religião é para melhorar, para nós melhorarmos, não para piorarmos, não para espalharmos o ódio, não é? E quando a gente fala em ódio, a disseminação do ódio acaba necrosando, né, o tecido social. Porque, como a religião é algo, né, muito importante na vida de cada um, muito no âmago de cada um, então aquilo acaba se tornando uma verdade, né, que pode levar ele a matar, a agredir, porque é a verdade dele ou dela, né? A prática do repartir nas comunidades tradicionais, ela é ancestral, né? Quando a gente reparte o alimento, quando a gente se alimenta, obrigatoriamente a gente precisa repartir o alimento, porque essa troca energética é que vai beneficiar todos. Saco vazio não fica em pé, já dizia nossos mais velhos, não é? Então, essa prática, né, do repartir, ela tem que ser, né? Quando o senhor fala de Irmã Dulce, minha infância toda foi ali na Baixa do Bonfim, então eu vi isso de perto, desde pequeno, né? Até a minha idade adulta eu morava ali na Cidade Baixa, e eu vi isso de perto, o trabalho que ela fazia, né? E outros religiosos que às vezes não vêm, né, na mídia, mas que estão. Então os terreiros também fazem isso desde sempre, né? E a questão do ódio religioso nas redes sociais, gente, isso é algo nefasto. Falou das fake news aqui nas redes sociais, o ódio religioso é muito pior, porque você coloca a nível mundial, em uma escala, nem em segundos, né, aquilo, né, se colocando como uma verdade, né, espalhando, entrando nos lares do mundo todo aí, né, de países como o nosso, que vem sofrendo nessa questão com a intolerância, de uma forma muito nefasta. Então isso é muito perigoso. Olha que eu falei a palavra perigoso aqui 4 ou 5 vezes. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, mas muito. Fake news, né? E a questão da propagação do ódio religioso. As pessoas estão sendo agredidas, alijadas dos seus direitos dentro de hospitais, de escolas, na rua, né? Os políticos estão usando a máquina pública para tentar impedir, né, ou demonizar, ou colocar, ou criminalizar o culto, e a sociedade não está enxergando isso. Tanto não enxerga que a gente está vendo, mais uma vez, durante toda a campanha eleitoral, não tem sequer uma fala, né, de uma política pública de combate à intolerância religiosa que tem afetado enormemente a nossa sociedade. E as pessoas não estão vendo isso, não é? Então, era essa colocação que eu queria fazer. Acho que podemos finalizar, então, com amor. É isso? Bom, eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes, aos senhores, e vamos com fé, não é? Seja ela qual for. É isso. Desejo que todos sejam felizes, que a existência possa suprir todas as suas necessidades, que você possa se realizar no amor e na verdade. Vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigada e até amanhã. Eu queria aproveitar essas palmas, por gentileza. Gostaria que os senhores e as senhoras me acompanhassem rapidamente, nesse ritmo. Alalalaê, odé maoxê. Alalalaê, odé maoxê. Alalalaê, odé maoxê. Alalalaê, odé maoxê. Odé é o grande caçador, ou seja, Oxóssi, que nos traz o alimento e põe na mesa. É o orixá responsável por trazer, né, o alimento para a mesa
das famílias, né? A fartura. Então, com este cântico, que a tradução é: o caçador, se referindo ao Oxóssi, chega unindo todos em um único coração. Então, assim eu me despeço e agradeço muito a todas as pessoas presentes. Que lindo. Muito obrigada por ter proporcionado esse momento aqui para a gente. Obrigada. Que religião, que filosofia que fala para a gente ser intolerante ao diferente, não é mesmo? Bom, assim, desta forma, a gente encerra esse segundo dia da Longevidade Expo Mais Fórum 2022. Amanhã tem mais, tem muito mais. A partir das 10 horas da manhã, abrimos as portas aqui do Centro de Convenções Rebouças e a partir das 10h30 da manhã, começamos as transmissões pelo YouTube da Longevidade, também por shopping centers e clubes sociais de todo o Brasil, além da Rede Vida de televisão, que também está transmitindo todo o nosso conteúdo. Muito obrigada pela presença aqui de todos, pela audiência de vocês aí que estão do outro lado da tela, e a gente se encontra amanhã. Quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores para encerrar. Vamos lá então: Sebrae, Silver Week, Prefeitura de São Paulo, Banco Safra, Prevent Senior, EMS, Transmontano Saúde, Banco Itaú, Itaú Viver Mais, Surf, Tena, Molico, Multigold, Jolive, Grupo Comolate, além de, claro, do apoio institucional do governo do Estado de São Paulo. Obrigada mais uma vez e até amanhã. Uma ótima noite a todos.